Agnósticos não deveriam existir. Essa é uma afirmação dura, desconfortável, mas necessária. Dura porque bate de frente com milhões de pessoas que se dizem em dúvida sobre a existência de Deus. Desconfortável porque expõe o que quase ninguém tem coragem de dizer. O agnóstico, na prática, não está em dúvida coisa nenhuma. Ele simplesmente se recusa a dar o último passo, assumir que deuses são invenções humanas e nada mais. E quando não dá esse passo, acaba servindo de escudo para manter vivo o mito que prende a humanidade há milênios. Antes de seguir, precisamos entender exatamente o que é o tal do agnosticismo. Muita gente acha que é uma posição neutra entre acreditar e não acreditar. Como se tivéssemos de um lado o teísmo, do outro o ateísmo, e no meio o agnóstico, que diria, não sei, pode ser que exista, pode ser que não. Essa definição parece razoável à primeira vista, mas esconde uma contradição profunda. Porque na prática, o agnóstico não vive como se houvesse um Deus. Ele não decide sua vida baseado na existência de divindades. Ele não acorda de manhã pensando, melhor eu não pecar hoje porque vai que Deus existe. Ele vive exatamente como um ateu, só que, ao invés de assumir isso de frente, prefere vestir a máscara confortável da dúvida. É a famosa falsa neutralidade. E é aí que chegamos ao segundo ponto, a falsa neutralidade. Dizer, não sei se Deus existe, soa como se fosse uma posição equilibrada, ponderada, humilde até. Mas, na verdade, é uma forma de colocar no mesmo patamar duas ideias radicalmente diferentes. De um lado, a realidade observável com base em fatos e evidências, do outro, uma alegação extraordinária sem nenhum indício de verdade. É como colocar na mesma balança a medicina baseada em ciência e o curandeirismo de quem jura que cura câncer com cristal. O agnóstico, ao não tomar posição, dá a entender que as duas hipóteses têm o mesmo valor. Mas não têm, e esse é o erro central, tratar uma alegação sem provas como se fosse merecedora de dúvida, de debate, de crédito. Essa postura acaba servindo, ainda que sem intenção, como um reforço para o teísmo, porque dá a impressão de que a hipótese Deus existe é tão legítima quanto qualquer outra. E não é. Para deixar ainda mais claro esse absurdo, basta usar exemplos. Se eu disser a você agora que tenho uma família de extraterrestres morando na minha casa, qual seria a sua reação? Você iria parar, refletir e dizer, olha, não posso negar, pode ser verdade, pode não ser? Não. Você simplesmente riria e descartaria a alegação de imediato. Porque sabe que, na ausência de provas, alegações extraordinárias não merecem ser levadas a sério. O mesmo valeria se alguém dissesse acreditar em fadas, em duendes ou em dragões invisíveis vivendo no quintal. Em todos esses casos, o agnóstico não teria a menor dificuldade de concluir. Isso é absurdo. Mas quando a alegação é sobre um Deus, de repente a dúvida aparece como se fosse uma postura honesta. Como se Deus merecesse um tratamento especial, diferente de todas as outras alegações sem evidência. Isso é incoerente. O agnóstico está sendo seletivo, dando um privilégio injustificado à ideia de Deus. E por que isso acontece? Aqui chegamos ao quarto ponto, o peso social da crença em Deus. A única razão pela qual alguém que já não enxerga provas da existência de divindades ainda se refugia na palavra agnóstico é a pressão cultural. A religião moldou o mundo em que vivemos. Ela influenciou leis, costumes, moralidade, educação, política. Até hoje, em pleno século XXI, ser ateu é visto como algo negativo em muitas sociedades. Em alguns países, pode significar perder amigos, família, emprego ou até mesmo a própria vida. Diante desse peso social, muitas pessoas preferem não enfrentar o estigma de dizer sou ateu, então inventaram uma saída diplomática. Sou agnóstico. Essa palavra funciona como uma espécie de escudo psicológico e social, porque soa menos confrontadora. É como se a pessoa dissesse, não estou negando Deus, só não tenho certeza. Assim, ela evita parte do preconceito e da rejeição. Mas a realidade é que, no íntimo, o agnóstico vive sem Deus, pensa sem Deus, age sem Deus. Ele é ateu. Só não assume o nome. Mas não basta dizer que a crença em Deus é frágil, é preciso mostrar por quê. Chegamos então ao quinto ponto, a inexistência de provas. Ao longo da história, nenhum argumento apresentado em favor da existência de um Deus resistiu ao escrutínio racional. Desde os argumentos cosmológicos até as tentativas modernas de misturar física quântica com espiritualidade, tudo desmorona diante da análise lógica e científica.
Não há vestígio. Não há evidência. Não há dado concreto que sustente a hipótese de uma divindade. Se Deus existisse e quisesse ser reconhecido, nada seria mais fácil do que deixar provas claras e acessíveis a todos. Mas o que temos? Textos antigos escritos por homens, cheios de contradições, erros históricos e absurdos morais? O resto é silêncio. E diante do silêncio, a única conclusão racional é: a hipótese de Deus não tem suporte. Ela pertence à mesma categoria de alegações que as fadas, os duendes e os extraterrestres escondidos no porão. Colocar essa hipótese como em dúvida não é uma postura racional. É um reflexo da pressão social que impede muitas pessoas de dar o nome certo às coisas. Portanto, se juntarmos esses primeiros pontos, vemos o quadro completo. O agnóstico é alguém que entende, ainda que intuitivamente, que não há provas da existência de Deus. Vive como se não houvesse. Raciocina como se não houvesse. Mas, por medo de rejeição, veste a máscara confortável da dúvida. Ao fazer isso, ajuda a manter de pé a ilusão mais poderosa da história humana. Porque enquanto houver gente dizendo não sei, a religião terá espaço para continuar manipulando, enganando e prejudicando. O que precisamos é de clareza, e a clareza começa ao chamar as coisas pelo nome. Quem não acredita em Deus é ateu. O resto é eufemismo. Se refletirmos com calma, percebemos que em qualquer outra situação do cotidiano, a lógica é aplicada de maneira simples e direta. Quando alguém ouve uma alegação absurda, sem base alguma, a reação natural é descartar de imediato. Se um vizinho aparece dizendo que tem um unicórnio invisível vivendo na garagem, ninguém responde com um talvez. Ninguém se assume agnóstico em relação ao unicórnio. A postura racional é não acreditar. Essa é a lógica da razão que funciona em praticamente todos os aspectos da vida. Mas, curiosamente, quando a conversa se volta para a existência de deuses, essa lógica se dissolve. A pessoa que normalmente seria cética diante de qualquer absurdo, de repente adota uma posição vacilante, como se fosse prudente deixar em aberto a hipótese de uma divindade. É nesse ponto que o agnóstico se perde, ao suspender o raciocínio justo no momento em que ele mais importa. Essa suspensão não é inocente, porque tem consequências profundas. A ideia de neutralidade dá a impressão de que as duas posições, a crença e a descrença, estão em pé de igualdade, como se ambas tivessem argumentos legítimos a seu favor. O simples ato de dizer não sei acaba funcionando como reforço para o lado religioso, que se alimenta dessa hesitação. O agnóstico não percebe, mas sua recusa em assumir a inexistência de deuses contribui para manter viva a ilusão. Quando se nega a dar nome ao próprio ateísmo, ele ajuda a sustentar a ideia de que o debate ainda está em aberto, quando na realidade não há nada a debater. Não existem evidências, não existem provas, não existe sequer um indício sólido que justifique a crença. Mesmo assim, ao colocar sua dúvida no mundo, o agnóstico acaba funcionando como um aliado involuntário da religião. Muitas vezes, essa postura não nasce de convicção intelectual, mas de um refúgio psicológico. É mais fácil dizer, sou agnóstico, do que assumir em voz alta, sou ateu. A palavra ateu carrega séculos de estigma, preconceito e hostilidade. Em muitas culturas, ela é associada a pessoas sem moral, sem propósito, sem humanidade. É comum que alguém tema perder respeito social ou causar desconforto na família simplesmente por se assumir descrente. Diante desse fardo, o agnosticismo surge como uma saída diplomática. Ele permite viver sem deuses, mas sem ter de carregar a marca negativa que a sociedade atribuiu ao ateísmo. É uma zona de conforto psicológico, um disfarce para lidar com a pressão externa e com o medo de ser rejeitado. Não é uma posição de dúvida sincera, mas uma estratégia de autopreservação. Isso fica ainda mais evidente quando comparamos a diferença entre a dúvida genuína e a dúvida covarde. A dúvida genuína existe quando há realmente motivos para hesitar, quando há indícios conflitantes ou falta de dados que permitam chegar a uma conclusão. Por exemplo, quando a ciência investiga a origem de determinada doença, pode levar anos até que as evidências sejam suficientes para uma resposta segura. Nessa situação, dizer não sabemos ainda é um ato honesto. Mas quando não existe nenhum sinal, nenhum indício, nenhuma base factual, sustentar a dúvida é apenas covardia social. É fingir que se busca a verdade quando na prática se foge das consequências de assumir o óbvio. Ninguém diz não sei sobre Papai Noel, sobre Zeus ou sobre Thor.
E, no entanto, quando se trata do Deus da religião dominante, a hesitação surge como se fosse sensata. Não é. É apenas medo disfarçado de prudência. Diante desse quadro, fica claro por que assumir a identidade ateísta é um ato de coragem e, ao mesmo tempo, de clareza intelectual. Declarar-se ateu não significa arrogância nem certeza absoluta sobre tudo. Significa apenas aplicar a mesma lógica em relação a Deus que já aplicamos para todas as outras alegações extraordinárias, sem provas. É um gesto que ajuda a normalizar a descrença, a mostrar que não há nada de errado em viver sem deuses e que essa posição é tão legítima quanto qualquer outra. Cada pessoa que se refugia no rótulo de agnóstico por medo de represália contribui, ainda que sem intenção, para manter o ateísmo na sombra. Já quem assume, contribui para dar visibilidade, para quebrar tabus, para abrir espaço a outros que ainda se sentem sufocados pela pressão social. No fundo, o agnosticismo não passa de ateísmo envergonhado. É o último estágio antes da libertação intelectual completa, um passo que já foi dado na prática, mas não no discurso. Quem não acredita em Deus, vive como ateu, pensa como ateu, age como ateu, mas insiste em se proteger com uma palavra que soa menos agressiva. Esse auto-engano não ajuda ninguém, muito menos o próprio agnóstico. Ao contrário, ajuda apenas a sustentar o mito religioso que manipula vidas ao redor do mundo. A clareza é sempre libertadora, e a clareza exige chamar as coisas pelo nome certo. Existe um ponto curioso que quase ninguém admite em voz alta. O chamado agnóstico, na prática, é apenas um ateu que não tem coragem de se reconhecer como tal. É por isso que tantas vezes se diz que o agnóstico é um ateu envergonhado. Essa vergonha não é resultado de reflexão filosófica, mas de pressão cultural. O peso da palavra ateu foi construído ao longo dos séculos como algo negativo, quase um xingamento. A sociedade religiosa transformou o termo em sinônimo de imoralidade, de vazio existencial, de ameaça social. Por isso, o indivíduo que já não acredita em Deus prefere se esconder atrás da etiqueta do agnosticismo. É como quem atravessa a vida com medo de ser chamado pelo nome verdadeiro. Ele sabe o que pensa, sabe como vive, sabe que sua mente já abandonou a fé, mas insiste em vestir a máscara da dúvida. Não porque não saiba a resposta, mas porque teme as consequências de assumi-la. Esse medo não nasceu por acaso. Ele tem raízes históricas e culturais profundas. Durante séculos, as religiões dominaram o espaço público, moldaram leis, controlaram governos e decidiram o que era permitido ou proibido pensar. A dissidência foi punida com prisões, torturas e até fogueiras. Mesmo hoje, em pleno século XXI, em alguns países basta assumir-se ateu para ser perseguido ou até morto. Em sociedades mais democráticas, o preconceito se manifesta de forma mais sutil, mas não menos dolorosa. Perda de amizades, exclusão familiar, discriminação no ambiente de trabalho, dificuldade em se relacionar com pessoas que ainda carregam a crença como parte da identidade cultural. Esse contexto faz com que a palavra ateu soe como uma sentença de isolamento. Assim, o agnosticismo surge como uma zona de conforto, uma forma de dizer não acredito, mas também não me declaro contra. É a tentativa de viver em paz num mundo onde a religião ainda dita o tom. Mas aqui se revela o equívoco do famoso não sei. A dúvida é legítima apenas quando existem razões para duvidar. Se alguém me diz que tem uma pedra mágica capaz de prever o futuro, eu não preciso me declarar agnóstico em relação à pedra mágica. Basta não acreditar. O mesmo vale para qualquer afirmação sem evidência. Quando não há nada que sustente a alegação, a dúvida não é uma postura razoável, mas uma concessão indevida. Dizer não sei se Deus existe é tão incoerente quanto dizer não sei se Thor existe, ou não sei se dragões invisíveis existem. É claro que todos sabem a resposta. A diferença é que, no caso das divindades, o peso da tradição impede que as pessoas falem com a mesma naturalidade com que rejeitam outras fantasias. O agnóstico, ao repetir não sei, não está exercendo humildade intelectual. Está apenas abrindo mão da clareza que já usa em todos os outros campos da vida. Esse problema se torna ainda mais evidente quando observamos o papel que o agnóstico assume em debates públicos. Ao se colocar como alguém neutro, ele não apenas evita assumir a inexistência de Deus, mas dá a impressão de que a religião ainda merece o benefício da dúvida. Imagine um tribunal onde alguém acusa outra pessoa de assassinato sem apresentar nenhuma prova, nenhum indício, nada. Se o juiz dissesse, não sei, talvez seja verdade,
Talvez não. O sistema judicial inteiro seria uma farsa. A dúvida só faz sentido quando existe algo que a justifique. Ao dizer, não sei se Deus existe, o agnóstico se comporta como esse juiz que hesita diante do nada. No fundo, sua postura funciona como um presente para as religiões. Enquanto houver pessoas que se dizem indecisas, a crença continuará parecendo uma hipótese plausível. O silêncio ou a neutralidade do agnóstico é um combustível para a manutenção do mito. O exemplo do tribunal é útil porque mostra como tratamos a questão da prova em qualquer situação séria. A sociedade funciona baseada no princípio de que quem faz uma alegação tem o dever de provar. Se alguém afirma que uma pessoa cometeu um crime, a responsabilidade é de quem acusa. Se não há provas, a alegação é descartada. Da mesma forma, se alguém diz que descobriu uma nova espécie de animal, precisa apresentar evidências, registros, estudos. Sem isso, a comunidade científica simplesmente ignora a afirmação. Em nenhum desses casos, o agnosticismo seria considerado aceitável. Ninguém diria, não sei se o crime aconteceu mesmo sem provas, ou não sei se esse animal existe, mesmo que ninguém nunca o tenha visto. Mas quando se trata de Deus, essa regra simples é abandonada. A alegação de que uma divindade criou o universo e vigia a vida de bilhões de pessoas é aceita como algo que merece hesitação, mesmo que não exista qualquer prova a seu favor. É uma contradição que revela como o agnosticismo não é fruto da razão, mas da pressão social e do peso histórico da religião. O que se percebe então é que a dúvida sobre Deus não é uma dúvida genuína, mas um reflexo de medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser excluído, medo de enfrentar a verdade sem amparo social. E, no entanto, toda a história da humanidade mostra que o avanço do pensamento só acontece quando alguém tem coragem de romper com as ilusões coletivas. Assumir-se ateu não é uma questão de arrogância, mas de honestidade. É ter a coragem de aplicar a mesma regra a todas as alegações extraordinárias. Sem provas, não há razão para acreditar. O agnóstico sabe disso, vive assim, pensa assim, mas prefere continuar na zona cinzenta do não sei. Essa hesitação, no entanto, não é neutra. Ela fortalece a mentira, legitima o absurdo e mantém viva a ilusão que tantas vezes serviu como instrumento de manipulação, de violência e de opressão. A dúvida, quando não se justifica, é apenas outra forma de colaborar com o engano, e é por isso que agnósticos, de fato, não deveriam existir. Quando olhamos com atenção para o debate sobre deuses, fica evidente que a clareza conceitual é indispensável. Dúvidas só têm valor quando existem indícios em jogo, quando há dados conflitantes que pedem investigação. É assim que a ciência avança, é assim que construímos conhecimento sólido. Mas quando não há absolutamente nada, insistir na dúvida é apenas uma forma de dar fôlego a ideias infundadas. É como alguém dizer que não sabe se a Terra é plana ou esférica, mesmo com todas as evidências diante dos olhos. A clareza exige coragem para chamar as coisas pelo nome, e no caso da religião, essa clareza nos leva inevitavelmente a reconhecer que deuses pertencem ao campo da imaginação humana, não da realidade. E o impacto dessa postura de dúvida não é pequeno. O agnosticismo não é apenas uma escolha individual, mas um fenômeno com efeitos sociais. Ao se declarar neutro, o agnóstico ajuda a manter a religião como algo que ainda merece respeito intelectual, como se fosse uma hipótese válida. Essa hesitação, multiplicada por milhões de pessoas, enfraquece a luta contra as consequências negativas da fé cega. Leis baseadas em dogmas, perseguições contra minorias, restrições à liberdade individual, manipulação de consciências desde a infância. Quando alguém escolhe o conforto da dúvida em vez da clareza do ateísmo, não percebe que sua posição se torna um reforço para sistemas que prejudicam vidas no mundo inteiro. O silêncio não é neutro, é cumplicidade. A diferença entre a maneira como tratamos alegações religiosas e alegações fantásticas de qualquer outro tipo deixa isso ainda mais evidente. Ninguém sente necessidade de se declarar agnóstico em relação a duendes, ou agnóstico quanto à existência de dragões invisíveis. Em todos esses casos, a postura natural é a rejeição, porque não há nenhuma base que mereça dúvida. Mas quando o assunto é Deus, a história muda completamente. A religião conseguiu conquistar um privilégio especial, um tratamento diferenciado, que nenhuma outra fantasia recebe. Esse privilégio não foi conquistado pela força dos argumentos, mas pela repetição cultural, pela imposição social e muitas vezes pela violência histórica.
O agnosticismo, ao invés de romper com esse ciclo, acaba reforçando-o, porque concede a esse mito o direito de ser considerado uma hipótese respeitável. É por isso que assumir a identidade ateísta não é apenas uma questão pessoal, mas um ato de libertação coletiva. Quando alguém decide dizer em voz alta, sou ateu, não está apenas afirmando a própria visão de mundo, está também ajudando a abrir caminho para que outras pessoas possam fazer o mesmo sem medo. Está mostrando que é possível viver sem fé, sem dogmas, sem deuses, e que a vida continua plena, rica e cheia de sentido. É um gesto que diminui o estigma, que desafia o preconceito e que contribui para normalizar a descrença. Cada vez que um agnóstico permanece na hesitação, perde-se a chance de ampliar esse movimento de libertação. Cada vez que alguém dá nome à sua descrença, abre-se uma porta para que mais gente crie coragem de fazer o mesmo. Essa mudança não é apenas filosófica, mas prática. O mundo precisa de clareza. Precisamos que mais pessoas tenham a coragem de assumir a razão e rejeitar as ilusões que moldaram sociedades com base em mentiras. Precisamos que o discurso religioso seja confrontado com a simplicidade da lógica. Sem provas, não há credibilidade. O agnóstico que insiste em não sei diante de Deus não percebe que, em qualquer outra questão, com a mesma quantidade de evidência, ele já teria tomado partido pela razão sem hesitar. Ao não assumir o ateísmo, fortalece uma mentira que manipula, oprime e prejudica vidas no planeta inteiro. Essa hesitação não é uma virtude, é um entrave para o avanço da consciência humana. O futuro precisa de clareza, e a clareza começa por abandonar a neutralidade ilusória e assumir a posição que a lógica já nos mostrou, a de que deuses não existem. E é exatamente por isso que esta reflexão precisa ir além deste vídeo. Se você chegou até aqui, é porque tem interesse em pensar fora da caixa, em questionar as crenças que a sociedade insiste em colocar como sagradas. Então, aproveito para te convidar a dar continuidade a esse debate. Inscreva-se no canal, porque aqui vamos continuar desmontando mitos e expondo verdades que muitos preferem evitar. Deixe seu comentário. Quero saber o que você pensa sobre o agnosticismo e se concorda que ele é, no fundo, apenas ateísmo não assumido. Compartilhe este vídeo com aqueles amigos que vivem dizendo sou agnóstico, para ver se conseguimos provocá-los a refletir de forma mais profunda. Quanto mais gente participar dessa conversa, mais difícil será para a mentira se sustentar. A dúvida só é válida quando existem razões reais para duvidar. E no caso de Deus, a verdade já está clara. Não há nada a temer e tudo a ganhar em assumir que somos ateus.